Capítulo 13. A Marinha do Brasil no século XXI. Ilques Barbosa Júnior, almirante de esquadra, chefe do Estado-Maior da Armada, 2017 a 2019. Porta-helicópteros Multipropósito Atlântico, foto, Centro de Comunicação Social da Marinha, CCSM. Na atualidade, a evolução do poder naval impõe, mais do que em outros períodos da história, a existência, em diversos níveis, de líderes efetivos e assessores experientes. Tal característica decorre da dinâmica e complexidade das relações internacionais e, sobretudo, de uma crescente influência da tecnologia da informação nas atividades da civilização humana, o que inclui as situações de conflito. A dinâmica e a complexidade das relações internacionais e do ambiente interno indicam que na era do conhecimento os desafios serão permanentes e alcançarão magnitude crescente. Assim, para a identificação das capacidades previstas em uma marinha equivalente à estatura político-estratégica do Brasil, analisaremos os múltiplos desafios que se apresentam na atual navegação da nossa marinha. De início, o desafio mais importante será aquele voltado para a identificação e capacitação de líderes e assessores. Na época do Google, como mencionado, devemos identificar e capacitar líderes em todos os níveis hierárquicos, considerando, além dos conhecimentos científicos, tecnológicos e da área das ciências sociais e humanas, o estudo aprofundado da ética e da roça das virtudes. Para os demais, como auxílios à navegação da análise que efetuaremos, vamos segmentar os desafios, considerando aspectos culturais, estratégicos, estruturais, ciência/tecnologia/inovação e engenharia e os orçamentários. Ao término do capítulo, faremos as considerações finais. Por oportuno, destacamos que os desafios apresentam interações, devendo ser admitida alguma dificuldade em delimitar, com exatidão, a causa ou efeito ou, em outras palavras, as consequências do equacionamento, ou não, de um determinado aspecto de um dos desafios nas capacidades pretendidas pela Marinha do Brasil. Submarino Riachuelo, em fase final de construção, no Complexo Naval de Itaguaí, Rio de Janeiro. Desafios a serem enfrentados: os desafios, segmentados em aspectos estruturais, culturais, orçamentários, estratégicos e os de ciência e tecnologia e informação e de engenharia, são interdependentes. Desafios culturais. Como as relações internacionais vêm passando por um período elevado de incertezas, temos adicionais dificuldades, no Brasil, para claramente identificar os desafios culturais e avaliar as correspondentes magnitudes e desdobramentos. Sem dúvida, a percepção da sociedade brasileira, ainda, nos remete para entendimento de um tipo de pacifismo unilateral, que não contempla a possibilidade de ameaças ao Brasil. Pacifismo que não possui sustentação nas disputas, de diversas formas e níveis de letalidade, que ocorreram e ocorrem ao longo da história da civilização humana. É imprudente imaginar que um país com o potencial do Brasil não enfrente antagonismos ao buscar a consecução dos seus legítimos interesses. No complexo cenário internacional, existe um amplo leque de ameaças nem sempre percebidas. Podem ser consequência de diversos fatores, isolados ou combinados, tais como desastres naturais, refugiados, conflitos estatais, crimes transnacionais, alterações climáticas, disputas por recursos naturais, pirataria, terrorismos, ciberterrorismos, imigração ilegal, proliferação das armas de destruição em massa. Na atual dinâmica e amplitude de emprego do poder naval, constatamos a distância existente entre o pacifismo unilateral e a realidade das ameaças que, além de atuantes, exigem crescentes níveis de amplitude de prontidão. Na verdade, é fundamental identificar as ameaças ao Brasil e o desenvolvimento de uma mentalidade de defesa na sociedade brasileira, de modo a sensibilizá-la acerca da importância das questões que envolvem ameaças aos interesses nacionais, em todas as suas vertentes, especialmente letalidade e temporalidade. Nesse contexto, é decisivo abordar posicionamentos pautados por uma ampla análise e identificação de situações de conflitos político-estratégicos e, ainda,
aquelas decorrentes de fenômenos da natureza, que exigem o emprego das forças armadas. Ainda temos as disputas por recursos naturais, como a água e minérios, alterações climáticas, ciberterrorismo, entre outros. Outro desafio cultural está relacionado com a mentalidade marítima. Pelo mar fomos descobertos e nos fizemos Estado, pois a partir do mar e dos rios consolidamos nossa independência e fixamos nossas fronteiras, o que garante, até os dias atuais, a integridade do nosso território. Também nos defendemos das mais graves agressões à soberania nacional. Em suma, nosso país continental guarda relação inseparável com os espaços oceânicos e ribeirinhos, tanto por sua origem como por disporem de imensas riquezas que, seguramente, serão cada vez mais importantes para nossa sobrevivência e prosperidade. Cada vez mais constatamos que foi, é e será pela via marítima e por hidrovias que vem trafegando e trafegarão os produtos e serviços vitais para o Brasil. Nos oceanos e nas hidrovias temos a sobrevivência e a prosperidade do nosso país. Dessa forma, torna-se necessário aprimorar continuamente a integração das atividades da Marinha do Brasil relacionadas à proteção marítima, poder naval, com as relacionadas à segurança da navegação, à salvaguarda da vida humana no mar e à preservação ambiental. Poder marítimo. Quando assim procedermos, estaremos fortalecendo junto à sociedade brasileira a necessidade de investir e manter uma estrutura capaz de atender às mais relevantes demandas do desenvolvimento nacional. Poder marítimo, produtos e serviços vitais para o Brasil, como o transporte, o turismo, a exploração e explotação de petróleo e as atividades pesqueiras, dependem de vias marítimas seguras. A sobrevivência e a prosperidade de nosso país estão ligadas ao oceano e às hidrovias. O desafio é convencer a sociedade acerca da importância do sistema de proteção e segurança marítima, pois, como também constatamos ao longo da história, países marítimos sempre lideraram e lideram as relações internacionais. Para sustentar as nossas argumentações junto à sociedade brasileira, além dos exemplos históricos de Sagres e das grandes navegações e do citado predomínio dos países marítimos nas relações internacionais, temos diversos fatos que corroboram a importância da influência da mentalidade marítima em amplo espectro de segmentos das relações internacionais, tais como a majoritária participação dos portos e terminais no comércio exterior brasileiro e mundial, dos oceanos, por onde passam as comunicações globais e, quanto à preservação do ambiente, como pulmão do mundo, e condicionador da continuidade da vida humana, pelo fato do planeta ter 75% de sua superfície coberta pela água. Nos clusters marítimos podemos encontrar as múltiplas atividades que sustentam as economias dos países desenvolvidos. Estimular a criação e a consolidação desses clusters caracterizam um significativo desafio para a Marinha do Brasil. Nos dados atuais, em nossa economia, encontramos informações que também contribuem para fortalecer o entendimento de que as atividades nos oceanos têm elevado protagonismo em nosso bem-estar. Nesse contexto, o Brasil tem no mar 95% do comércio exterior brasileiro, 94% da produção de petróleo, atividades de pesca e associadas, esporte e recreio, exploração de energia e minérios no leito do mar, onde estão situadas as maiores jazidas de gás natural. Temos ainda biodiversidade rica e inexplorada. O intenso emprego de hidrovias, com suas importantes vantagens competitivas, também caracteriza mais uma das atividades existentes em países com adequada mentalidade marítima. Estimular o fortalecimento das hidrovias no Brasil, sem dúvida, é um desafio cultural. As vantagens são evidentes, sob quaisquer dos parâmetros que possam ser empregados. A segurança desse importante patrimônio, existente no ambiente marítimo e fluvial, caracteriza as atribuições constitucionais da Marinha do Brasil, envolvendo ampla gama de atividades econômicas, as infraestruturas estratégicas, meio ambiente, recursos minerais e, principalmente, a preservação desses recursos para as gerações futuras de brasileiros. Segurança aquaviária, embarcações, como o aviso hidroceanográfico fluvial Caravelas, acima, ocupam-se das tarefas de levantamento hidrográfico, manutenção e instalação de sinalização náutica em águas interiores.
A mesma atenção à segurança da navegação é dedicada à costa brasileira por meio dos serviços de sinalização náutica, nucleados no Centro de Auxílios à Navegação Almirante Moraes Rego, CAMAR, e contando com ampla rede de auxílios à navegação. Navios balizadores e lanchas balizadoras distribuídos pelo país. Autoridade Marítima. A Marinha do Brasil, MB, além da destinação constitucional de contribuir para a defesa da pátria, também exerce, na figura do comandante da Marinha, o papel de autoridade marítima brasileira, AMB. Neste aspecto, seus propósitos são assegurar a salvaguarda da vida humana, a segurança da navegação, no mar aberto e hidrovias interiores, bem como a prevenção da poluição ambiental por parte de embarcações, plataformas ou suas instalações de apoio. Em tempos de paz, essas são atividades bastante visíveis da AMB para a sociedade. A AMB, para executar tais atribuições, possui diversos órgãos, como o Estado-Maior da Armada, EMA, o Comando de Operações Navais, como o PNAV, a Diretoria-Geral de Navegação, DGN, a Diretoria de Portos e Costas, DPCI, a Diretoria de Hidrografia e Navegação, DHN, a Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, CECIR, os distritos navais e a rede de capitanias dos portos, delegacias e agências espalhadas pelo Brasil. Esses órgãos orientam e controlam a Marinha Mercante e suas atividades correlatas, no que interessa à defesa nacional, provém a segurança da navegação aquaviária, por meio da normatização, regulamentação, conscientização e pelo estabelecimento de requisitos de segurança das atividades marítimas que ocorrem nas águas jurisdicionais brasileiras, AJB, e fiscalizam o cumprimento das leis e regulamentos, no mar e águas interiores, em coordenação com outros órgãos do Poder Executivo, federal ou estadual. As capitanias dos portos, delegacias e agências, espalhadas pelo território nacional, são as organizações de maior visibilidade no âmbito da AMB. Além de divulgarem as regras e cuidarem da segurança do tráfego aquaviário em nossas águas, elas realizam inspeção naval e operações de busca e salvamento, bem como oferecem mais de 170 serviços à comunidade marítima e náutica, incluindo provas para obter carteira de habilitação de amadores, cursos para a formação de aquaviários, registro de embarcações, entre outros. A partir da complexidade das ameaças, anteriormente mencionadas, e considerando a magnitude do patrimônio a preservar, podemos identificar mais um desafio que contempla o constante fortalecimento das operações interagências, entre outros. Temos o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Polícia Federal e a Receita Federal. Apesar da relevância dos aspectos abordados, quanto à mentalidade marítima, ainda é imprescindível mencionarmos dois temas, a denominada territorialização do mar e considerações a respeito da economia azul. Aquela que envolve todas as atividades relacionadas direta ou indiretamente com o mar. A territorialização do mar é uma nova vertente das relações internacionais que vem demonstrando o interesse de estados por áreas do alto mar, onde, sob diversos pretextos, pode ocorrer indevida alteração de deveres ou direitos em benefício de alguns estados e em detrimento de outros, os costeiros ou da própria comunidade internacional. A economia azul é um modelo que propõe mudanças estruturais baseado no funcionamento dos ecossistemas marítimos. É calçado no uso inteligente e no aproveitamento total dos recursos naturais e no funcionamento dos ecossistemas, sem prejudicá-los. Em um cenário de elevada dinâmica e incertezas nas relações internacionais, passa a ser ainda mais relevante aceitar e implementar alterações no status quo. Assim, devemos neutralizar pacifismos unilaterais, próprios de países imaturos, e aceitar naturalmente a existência de ameaças ao Brasil a partir de análises político-estratégicas que considerem, com adequada profundidade e amplitude, as interações e desdobramentos dos interesses nacionais no presente, no amanhã e no futuro do nosso país. A convicção do papel decisivo do poder marítimo, junto à sociedade brasileira, caracteriza outra alteração essencial no status quo. Para levar a termo esta alteração, precisamos nos preparar.
No setor do pessoal, temos diversas iniciativas que estão atuando fortemente no aprimoramento da capacitação de oficiais e praças. Algumas dessas iniciativas exigem significativas alterações no planejamento e execução de programas e projetos da Marinha. Como exemplo, temos, no emprego de recursos humanos e financeiros, a necessidade de elaborar estudos de viabilidade orçamentária, EVO, em conjunto com os estudos de viabilidade de pessoal, EVP, tendo em mente que pessoal capacitado sempre será mais caro e difícil que recursos financeiros. O processo de capacitação dos recursos humanos, força de trabalho, demanda a valorização das atividades acadêmicas e o aprimoramento do desempenho profissional de oficiais, praças e servidores civis, em especial nas áreas operativa e de ensino. No atual contexto da era do conhecimento, torna-se fundamental cumprir um itinerário formativo que mescle, sucessivamente, períodos de embarque em meios operativos com outros, em órgãos de terra, para aprimoramento da qualificação individual e atividades de instrutoria, necessários à disseminação do conhecimento. A gestão por competências deve estar focada na determinação de necessidades de pessoal, com a identificação de pessoas qualificadas para exercer funções específicas. A gestão estratégica da Marinha permite um amplo acompanhamento da execução do planejamento estratégico, identificando se a navegação selecionada está levando ao futuro desejado. Temos uma nova forma de pensar em um mundo permeado pela turbulência e incerteza, onde asseguramos à instituição adequado senso de direção e continuidade em médio e longo prazos, sem prejuízo à sua flexibilidade e agilidade nas ações cotidianas. É importante ressaltar que a gestão estratégica da MB compreende, além da gestão do conhecimento, também, a gestão de riscos, que engloba, entre outros, os seguintes benefícios: aumentar a probabilidade de atingir os objetivos, melhorar a identificação de oportunidades e ameaças, estabelecer uma base confiável para a tomada de decisão e para o planejamento. Temos um planejamento contínuo que aprimora o alinhamento estratégico da Marinha em todos os seus níveis, contribuindo para o alcance da visão de futuro da Força, com o uso racional dos recursos. Finalizando os desafios culturais, a disseminação dos valores éticos é fundamental em todos os níveis da formação militar, sendo a roça das virtudes a fonte primeira para essa disseminação. A liderança e a ética militar precisam andar juntas, orientando a formação do nosso pessoal. Em cenários com elevada dinâmica de alterações nas situações de conflito e, onde, adicionalmente, ainda temos a ocorrência da redução das distâncias hierárquicas e a disseminação constante de valores diferentes daqueles que cultuamos, sempre será relevante fortalecer o estudo das virtudes e da ética. Essa é a melhor orientação que podemos dar para os futuros chefes navais. Desafios estratégicos. Visando aprofundar seu conhecimento estratégico, a Marinha do Brasil, MB, interage com várias instituições que valorizam a obtenção e a aplicação do conhecimento, sendo uma forma de se aprimorar e buscar a excelência. Nesse sentido, estabelece programas conjuntos de estudos técnicos e de engenharia alusivos a programas e projetos de interesse. Tais interações têm como vantagem o acesso à infraestrutura de instalações e ao potencial humano existentes nessas universidades, sem incorrer em custos de investimento elevado para a obtenção de soluções tecnológicas, em projetos de ciência, tecnologia e inovação. CTII, da Marinha. As interações da MB, com esses centros de excelência, refletem o nosso interesse em estabelecer matrizes estratégicas com significativa capacidade de dar continuidade e aprimorar os programas e projetos estratégicos da Marinha. Um dos principais desafios estratégicos refere-se à manutenção dos recursos humanos, oficiais, praças e servidores civis, motivados e capacitados nas lides das mais modernas tecnologias e ferramentas de gestão. Em ambiente em que as soluções tecnológicas evoluem em alta velocidade e entram rapidamente em obsolescência, e considerando as diferenças existentes entre as gerações, X, Y e Millennium, teremos um possível cenário adverso em que o nível salarial da força esteja em desvantagem em relação às demais categorias profissionais do Estado. Roça das virtudes,
16 traços de caráter que um militar da Marinha deve possuir listados em um diagrama no formato de rosa dos ventos. Dessa maneira, é importante continuar implementando iniciativas que valorizem o capital humano, com foco na capacitação, oportunidades de crescimento profissional, autorrealização e um ambiente de trabalho favorável à manutenção da motivação em níveis elevados. Outro importante desafio estratégico a enfrentar é como cumprir a missão das organizações militares, ON, em um ambiente em que a redução do efetivo caracteriza uma tendência de difícil reversão. Para não comprometer a qualidade dos serviços ou a segurança, do material e do pessoal, reiteramos a relevância da capacitação do pessoal e do emprego de modernos processos, e equipamentos e tecnologia. A existência de base industrial de defesa forte é importante para a capacidade logística e de mobilização de um país, além de ser um fator dissuasório. Nesse sentido, o desafio será como contribuir para o seu fortalecimento, capaz de reduzir o alto grau de dependência externa em um contexto orçamentário desfavorável. A tendência ao surgimento, desaparecimento cada vez mais rápido de produtos, tecnologias. Visando a evitar a obsolescência da força, temos que aprimorar a cadeia logística da Marinha do Brasil, de modo a contar com itens de suprimento no estado da arte e, ainda, um planejamento que considere a disponibilidade de recursos orçamentários para o desenvolvimento e obtenção desse material, com tecnologias sensíveis incorporadas. Tecnologia de domínio brasileiro, buscando autonomia em tecnologias estratégicas, a Marinha faz um contínuo esforço orçamentário direcionado aos seus projetos de defesa. Acima, translado do submarino Riachuelo da Unidade de Fabricação de Estruturas Metálicas, UFEM, para a montagem final na base naval, janeiro de 2018. No meio, seções de submarino sendo preparadas para serem unidas. Abaixo, concepção artística dos navios escolta classe Tamandaré. Como fazer isso é um desafio considerável. Adequar a disponibilidade de recursos orçamentários às necessidades das atividades de pesquisa e desenvolvimento demanda muita capacidade de gestão e criatividade. O planejamento estratégico da Marinha do Brasil visa orientar os esforços, otimizar o orçamento e atingir os objetivos estratégicos, chamados de objetivos navais. Nesse momento, em que existem diversos programas e projetos em andamento, a chave é estabelecer critérios de prioridade, considerando as possibilidades de atuação do poder naval para as marinhas do presente, do amanhã e do futuro. Decorrente de decisão do Almirantado e ratificada pelo Comandante da Marinha, os seguintes projetos são prioritários. Programa Nuclear da Marinha, PNM. Programa de Desenvolvimento de Submarinos, PROSUB, Construção dos navios da classe Tamandaré, NCT. O PNM e o PROSUB promovem um imenso arrasto tecnológico para o Brasil. A autorização para a construção dos NCT abre uma importante oportunidade para que se incluam no projeto modernas tecnologias críticas. Isso demonstra o grande desafio que é o desenvolvimento desses programas. No que se refere às atribuições subsidiárias, as quais, ressalto, são subsidiárias apenas devido à denominação legal, a Marinha do Brasil coopera com o desenvolvimento nacional e, também, com a defesa civil por meio de participação em campanhas institucionais de utilidade pública ou de interesse social, e atua, por meio de ações preventivas e repressivas, na faixa de fronteira terrestre, no mar e nas águas interiores, contra delitos transfronteiriços e ambientais, isoladamente ou em coordenação com outros órgãos do Poder Executivo. Visando a segurança do tráfego marítimo no Atlântico Sul, no caso específico do Brasil, o Comando Local de Controle Operativo é exercido pelo Comando do Controle Naval do Tráfego Marítimo, CONCONTRON. Para a realização de suas tarefas, o CONCONTRON recebe informações de fontes diversas, como navios de guerra e mercantes, aeronaves e de outros sistemas. Todas essas informações são integradas no Sistema de Tráfego Marítimo. Dentre os sistemas de monitoramento marítimo, internacionais e nacionais, que contribuem com as tarefas do CONCONTRON, destacam-se o Long Range Identification and Tracking, LIT, Automatic Identification System, AIS, de estações costeiras e por satélite,
e o Programa Nacional de Rastreamento de Embarcações Pesqueiras por Satélite, PREPS. Centro Tecnológico da Marinha de São Paulo, CTM-SP. Organização Militar Executora do Programa Nuclear da Marinha do Brasil. Tem o objetivo de capacitar o país no domínio dos processos tecnológicos, industriais e operacionais de instalações nucleares aplicáveis à propulsão naval. O CONCONTROL emprega ainda o Computer Assisted Maritime Threat Evaluation System, CANTES, que é uma ferramenta do Sistema de Inteligência Marítimo utilizada pela Organização do Tratado do Atlântico Norte. Sua finalidade é a análise inteligente do comportamento de navios, realizando a integração de diversos bancos de dados das principais instituições ligadas à Marinha Mercante do AIS. O desafio é a interação com outras instituições e a consequente integração de informações. Esses sistemas, entre outros, fazem parte do Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul, SISGAAS. Um desafio estratégico, também relevante, é a associação da inteligência operacional, que exige elevada velocidade de informações trafegadas por sistemas informatizados e banco de dados, com a inteligência tecnológica, que enfatiza a análise de informações e a avaliação dos resultados, identificando tecnologias emergentes e as declinantes, e ainda os processos de pesquisa e desenvolvimento. Indica que devemos buscar o aprimoramento da inteligência operacional, de modo a, juntamente com sistemas de inteligência artificial, executarmos funções consideradas inteligentes, tais como termos disponíveis sistemas com capacidade de raciocínio, aprendizagem, reconhecimento de padrões e de inferências. Sempre é oportuno destacar que a inteligência artificial é uma ferramenta útil tanto para apoio à decisão quanto para a execução de operações. Unidade Produtora de Hexafluoreto de Urânio, o SEXA. Unidade piloto onde se obtém hexafluoreto de urânio nuclearmente puro por meio da conversão do concentrado de urânio natural. Apresenta um índice de nacionalização de cerca de 80%, gerando empregos de nível médio e superior, na sua maioria, na região de São Paulo e Sorocaba. A Marinha do Brasil, constatando essa necessidade, vem desenvolvendo o Sistema de Inteligência Operacional Web, CIOP-Web, por meio do Centro de Análises de Sistemas Navais. Trata-se de um sistema informatizado, com um banco de dados associado. Esse sistema poderá ser acessado pela ZON, via Rede de Comunicações Integradas da Marinha, para inserção e obtenção de dados para planejamento e execução de operações. Ademais, recentemente, estabeleceu, no Estado-Maior da Armada, o Núcleo de Inteligência Tecnológica da Marinha. O delineamento da Força de Trabalho, FT, composta por militares de carreira, prestadores de tarefa por tempo certo, temporários, servidores civis e contratados, demandada para guarnecer cada um, constitui a determinação de necessidades que serve de base para o planejamento da gestão de pessoal, desde a obtenção até a distribuição, visando a colocar a pessoa certa, no lugar certo, no momento certo, bem como para o estabelecimento do fluxo de carreira e dos itinerários formativos. A missão de reorganizar a FT da Marinha não se limita à distribuição dos recursos humanos, deve, também, equilibrar os interesses da MB e dos integrantes da FT, repensar a relação das pessoas com o trabalho, a determinação de necessidades de pessoal e as competências, criar ou ajustar serviços, otimizar o nível de participação, redistribuir as tarefas, aglutinar pessoal em trabalhos de equipe, racionalizar a utilização de espaços físicos e equipamentos, definir critérios de alocação de pessoal, melhorar as condições de trabalho, bem como o tempo certo para as promoções e a alocação de pessoal. Desafios estruturais. O fortalecimento da mentalidade marítima, entre outros motivos, acarretou alterações no organograma da Marinha do Brasil. Nesse contexto, ocorreu a desvinculação do Comando de Operações Navais da Diretoria-Geral de Navegação, DGN, que passou a ser uma organização militar com autonomia administrativa, contando com um almirante de esquadra dedicado integralmente ao cargo e tendo a Diretoria de Portos e Costas, DPC, e a Diretoria de Hidrografia e Navegação, DHN, como organizações subordinadas. Como mencionado,
A reestruturação da DGN decorreu, entre outros aspectos, da necessidade de fortalecer a mentalidade marítima e atender, em melhor forma, as crescentes demandas referentes à Autoridade Marítima Amazonas, como aquelas relacionadas ao desenvolvimento nacional, como o aumento da movimentação de navios nos portos, da navegação nas hidrovias, dos pedidos de pesquisas científicas em águas jurisdicionais brasileiras, da navegação de cabotagem e dos levantamentos hidrográficos pós-dragagens, que são validados pela EN. As transformações que levaram à reformulação do sistema de CTI e engenharia da Marinha foram motivadas pela necessidade premente de se racionalizar a alocação de recursos humanos, financeiros e materiais, de modo geral, em toda a Marinha e, em particular, no setor de CTI. A incorporação do PROSUB e do PNM ao setor de CTI, representada pela transferência de subordinação da Coordenadoria Geral do Programa de Desenvolvimento de Submarino com Propulsão Nuclear e do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo, CTMSP, da Diretoria-Geral do Material da Marinha, DGMM, para a Diretoria-Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha, DGDNTM, possibilitou uma distribuição mais homogênea das atribuições de cada órgão de direção setorial, ODS. Por outro lado, o setor de responsabilidade da DGDNTM teve sua abrangência ampliada, absorvendo os principais programas e projetos estratégicos da Marinha, aqueles que envolvem o desenvolvimento do submarino com propulsão nuclear, com forte arrasto científico, tecnológico e industrial. Desde então, a DGDNTM passou a ser a interlocutora da Marinha para todos os assuntos afetos à pesquisa e desenvolvimento com os demais setores e organizações, estatais e privados, que tratam do assunto. Desde o início de suas atividades, o PNM defronta-se com óbices e oportunidades para um processo sistemático de absorção, aprimoramento e ampla disseminação de tecnologias de ponta, inclusive aquelas ainda indisponíveis no país. Emprega um conjunto considerável de recursos humanos, que necessita de continuidade e aprimoramento da capacitação. Diversas ações estão sendo implementadas visando a necessidade de adaptarmos a estrutura da Marinha do Brasil aos novos ordenamentos jurídicos e ao avanço da tecnologia. Podemos citar algumas. Aperfeiçoamento da gestão dos recursos humanos necessário ao desenvolvimento de CTI. Ativação da Agência Naval de Segurança Nuclear e Qualidade, AGNSNQ, órgão regulador e fiscalizador das atividades afetas à segurança e ao licenciamento nuclear, na Marinha, de meios navais e instalações terrestres, bem como supervisionar as atividades da área de qualidade da MB. Continuidade aos projetos de pesquisa que contribuam para aumentar o conhecimento das características ambientais fundamentais ao emprego do poder naval, com ênfase na biotecnologia marinha, acústica e comunicações submarinas. Fomento da base industrial de defesa, ligada à construção de submarinos e à área nuclear, por meio da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. Amazul, complementando as tarefas previstas em seu estatuto. Desenvolvimento, por meio da Amazul e supervisão da DGMM, da gestão do conhecimento nas áreas de projeto, desenvolvimento e engenharia de submarinos e utilização da energia nuclear. É oportuno ressaltar que a prioridade de emprego de equipamentos desenvolvidos no país, sempre que possível, é vital para o crescimento do sistema de CTI e da MB, contribuindo para a otimização na gestão e consequentemente para a melhor aplicação dos recursos. Dessa maneira, considerando que os custos totais de obtenção desses tipos de meios somam centenas de milhões de reais, a Marinha do Brasil tem um grande desafio, além da demanda de recursos para a continuidade dos grandes projetos de obtenção. Assim, são necessários recursos para operação e apoio, manutenção, sobressalentes, etc., desses meios, durante a vida útil, normalmente de 30 a 40 anos. É fundamental o apoio do poder político para a sustentação do preparo e emprego do poder naval. Os custos para um navio de superfície em relação ao custo total do ciclo de vida estão assim distribuídos. Obtenção, cerca de 38%. Operação e apoio, cerca de 60%. Desfazimento, cerca de 2%.
Outro desafio estrutural é a disponibilidade de áreas de adestramento, que permitam a realização de tiro real com meios navais, aeronavais e orgânicos de fuzileiros navais, ao mesmo tempo com dimensões, que permitam a condução das ações em terra, no mar e hidrovias. Atualmente, o Corpo de Fuzileiros Navais emprega o Campo de Instrução de Formosa, que permite executar tiro real, com meios aéreos e de fuzileiros navais, além de possuir uma extensa área para o desdobramento da tropa. Entretanto, essa área não é litorânea, o que não permite a realização do movimento navio para a terra. A Força de Fuzileiros da Esquadra dispõe, no momento, apenas da Ilha da Marambaia para realizar ao mesmo tempo o tiro real e o desembarque de meios e pessoal. De modo a buscar a superação desses desafios estruturais, a Marinha do Brasil possui, operando ou desenvolvendo, diversos simuladores. Entre outros, podemos citar: Sistema de Simulação Tática e Treinamento para o CAAM, SSTT-3, operacional. Simulador de COC para o CAAM, SINCOC, em desenvolvimento. Simulador de Periscópio para o CIAMA, SIMPER, operacional. Sistema de Jogos Didáticos do CIASC, operacional. Simulador de Navegação Eletrônica, SINAV, Simulador de Máquinas, SIMAC, e Simulador de Passadiço para o CIAGA, operacionais, Sistema Simulador de Guerra Naval para a EGN operacional. Adicionalmente, no que se refere ao adestramento dos meios de superfície, o Centro de Apoio a Sistemas Navais está desenvolvendo a raia de tiro virtual, importante recurso de simulação da Ilha de Alcatrazes. Simulador de Navegação Eletrônica, SINAV, Simulador de Máquinas, SIMAC, e Simulador de Passadiço para o CIAGA, operacionais, Sistema Simulador de Guerra Naval para a EGN operacional. Adicionalmente, no que se refere ao adestramento dos meios de superfície, o Centro de Apoio a Sistemas Navais está desenvolvendo a raia de tiro virtual, importante recurso de simulação da Ilha de Alcatrazes. A inserção do Conselho de Estudos Político-Estratégicos, CEP, nas atividades da MB, caracteriza outro segmento dos desafios estruturais. O CEP foi criado em 1976 e pertencia à estrutura da Escola de Guerra Naval. Em abril de 2017, foi reorganizado e passou à subordinação do Estado-Maior da Armada e a se chamar Centro de Estudos Político-Estratégicos da Marinha, sob a sigla CEP-MB, a fim de se tornar o think tank da Marinha. O CEP-MB contribui com os demais setores da MB na realização de estudos complexos, multifacetados, com implicações a longo prazo, difíceis de serem realizados pelo pessoal da ativa, sujeito a imposições de carreira e naturais limitações de seu dia a dia. Para isso, o CEP-MB conta com a colaboração de especialistas em diversas áreas, voluntários, originários da Reserva Naval, das universidades, da Base Industrial de Defesa e de academias e associações especializadas, por meio de parcerias nacionais e internacionais. Fuzileiros Navais em Adestramento na Ilha de Marambaia, Rio de Janeiro, foto, comando da Força de Fuzileiros da Esquadra. O desafio para o CEP-MB é consolidar, ampliar e disseminar os estudos desenvolvidos pela Marinha. Ainda como desafio estrutural, no setor de pessoal, é contínuo o aprimoramento da prestação da assistência médica hospitalar, no Sistema de Saúde da Marinha, SSM. Como sabemos, conforme previsão legal, temos o enfrentamento das limitações orçamentárias, agravadas pelo crescimento e envelhecimento populacional, e pelo aumento dos custos em saúde decorrente da inflação do setor saúde, cujo índice é muito superior ao oficial. Por outro lado, o SSM deve estar em condições de incorporar novas tecnologias e de capacitar adequadamente os profissionais de saúde, a fim de continuar provendo aos usuários uma assistência de excelência. Dentre outras iniciativas, foi criado o Saúde Naval que, à semelhança dos mais modernos sistemas de saúde, visa implementar medidas destinadas à melhoria, constante, da qualidade de vida dos usuários do SSM. O Saúde Naval visa aprimorar a prevenção de enfermidades. Desafios de ciência, tecnologia, inovação e engenharia. Ao longo da história, a evolução da ciência,
da tecnologia e da engenharia militar impactaram muitos aspectos dos conflitos. Atualmente, esses impactos permanecem, com a diferença no escopo e na velocidade de tal evolução. Os desdobramentos dessa evolução tecnológica são imprevisíveis e representam uma revolução no modo de condução das guerras. Em um mundo que valoriza cada vez mais os dados digitais, a diversidade das questões se multiplica. Qual será o papel da inteligência artificial aplicada à tomada de decisão? Como as forças militares empregarão veículos cada vez mais autônomos? Como será a proliferação dessas novas tecnologias? Perante o direito internacional dos conflitos armados, quem seria o responsável por uma ilegalidade causada pela decisão de um robô? Novos materiais, impressão 3D, biotecnologia, nanosatélites, baterias e diversos outros fatores também são variáveis importantes. Para lidar com esses desafios, a AMB necessita estudar as mudanças de forma rigorosa e ao mesmo tempo criativa, escapando das armadilhas de paradigmas que nos ancoram. Ao mesmo tempo em que precisamos seguir com os planejamentos da nossa força naval fundamentados nos conhecimentos disponíveis, temos que criar um fórum onde as análises e discussões sejam o mais livre possível e considerem todas as possibilidades das perspectivas navais. Temos que nos atualizar quanto às possibilidades e tendências dos avanços exponenciais da tecnologia e da engenharia militar naval. Ainda, realizar exercícios sobre a guerra naval do futuro, gerando insights que poderão ser do interesse da AMB e de outras instituições relacionadas à defesa. A Escola de Guerra Naval, EGN, deve aprimorar os estudos sobre os conflitos, não somente aqueles do passado e da atualidade, mas as possibilidades de conflitos no futuro. Como parte desse processo de reduzir as incertezas do futuro, a EGN, por meio do Centro de Jogos de Guerra, pode testar e exercitar as possibilidades de atuação do poder naval e obter as melhores formas para o seu emprego. A ocorrência do navio mercante autônomo poderá implicar novas necessidades de aplicação do poder naval e impactar o tráfego marítimo comercial. Em uma rápida visão, temos as demandas sobre navegação e navigation, satélites, sensoriamento remoto e comunicações. Especificamente sobre o navigation, que tem como propósito a redução de erros, tornando a navegação nas áreas marítimas e nas vias navegáveis interiores mais confiáveis e mais simples, observamos que não é um tipo de equipamento, mas sim um conceito, contemplando uma ampla gama de sistemas e serviços integrados de informação relacionados à navegação. Centrados na harmonização dos sistemas de navegação e dos serviços de apoio em terra, para atender às necessidades de usuários conhecidos e identificados. É necessário, portanto, que os usuários de bordo e de terra, responsáveis pela segurança da navegação, sejam equipados com ferramentas atuais, assim como otimizados para a tomada de decisão. Esse contexto remete aos combates da guerra naval, posto que o sucesso de uma operação naval depende fundamentalmente da troca de informações de forma robusta e segura. Os navios interligados por redes que utilizam o protocolo de Internet, IP, necessitam de alta capacidade de transferência de dados utilizando comunicação por satélite para a troca de informações entre navios e centros de comando e controle. Assim, considerando a guerra da informação, são exigidos marinheiros e fuzileiros altamente qualificados e motivados. As tecnologias e a engenharia militar modernas mudaram o ambiente operacional. Nesse novo ambiente, as imagens de satélites dificultam a ocultação de forças navais e a guerra cibernética é uma realidade. Estamos sofrendo ataques, tanto em setores do governo como na iniciativa privada. Os satélites e a internet conectaram o planeta, tornamo-nos dependentes dessa tecnologia e de sua engenharia, o que nos oferece novas oportunidades a serem exploradas e novas vulnerabilidades a serem protegidas. Os cabos submarinos de fibra óptica são fundamentais para a comunicação. Eles interligam 6 dos 7 continentes da Terra. Apenas a Antártica ainda não conta com uma ligação do tipo. Esses cabos atravessam os oceanos e fazem com que a troca de informações entre os países seja rápida e eficiente. São milhares de quilômetros de fibra óptica que respondem por cerca de 99% das conexões do nosso planeta. Até 2019,
8 novos cabos submarinos vão entrar em operação no Brasil, mais do que dobrando a capacidade de tráfego dos 6 que existem atualmente. A informação, seja por meio de imagem, texto ou vídeo, circula, em alta velocidade, livremente pela internet, permitindo que cada indivíduo funcione como um vetor de propaganda no conflito pelas mídias sociais, propiciando a influência de novos atores no desenrolar das ações militares, como as organizações não governamentais, organizações internacionais, etc. Para nos adaptarmos a essa nova realidade, surgem novos desafios para a proteção cibernética de nossas forças e para o recrutamento e capacitação de pessoal capaz de operar nos novos domínios do ambiente operacional, o espacial e o cibernético. Abordando, ainda, as evoluções tecnológicas no ambiente operacional, vemos uma presença cada vez maior dos drones no campo de batalha, passando de poucas dezenas, no início do século, para milhares atualmente. Conforme mencionado por Peter Singer em seu livro Wired for War, e ocupam os 3 ambientes, terra, mar e ar. As armas a laser e eletromagnéticas e as hipersônicas são uma nova alternativa para sistemas de armas. No entanto, apesar de há pouco inseridas como ficção científica, estão equipando navios e tendo como alvos todos aqueles que estiverem dentro do alcance desses sistemas de armas. Em que pese a importância dos desafios estratégicos apresentados, temos que considerar que a capacidade das marinhas cumprirem os objetivos pretendidos está relacionada com o desenvolvimento científico, tecnológico e da engenharia dos respectivos países. Dessa maneira, posicionar a AMB entre as marinhas de maior destaque no cenário mundial é o maior desafio, que só poderá ser alcançado se houver avanços significativos nas áreas prioritárias indicadas na estratégia de CTII, elaborada no âmbito da nossa Marinha. A definição de estratégias para colocá-las no mesmo nível com as marinhas mais desenvolvidas depende da capacidade da AMB em identificar fatos portadores de futuro e propor ferramentas que contribuam para a tomada de decisão sobre os investimentos a realizar. É necessário aumentar o dispêndio em pesquisa e desenvolvimento, P&D, incluindo parcerias com as academias e a base industrial de defesa, e ser capaz de atrair e manter os recursos humanos necessários. A inovação tecnológica acrescenta valor aos produtos e ganho nos processos produtivos de uso dualismo. O desafio de promover a capacidade de converter ideias em valor é preponderante para o sucesso das nossas atividades. Gradualmente, é necessário transferir parcela de investimentos em importação de tecnologia e serviços especializados, com a transferência de tecnologia, para os setores de pesquisa e desenvolvimento. A consolidação do sistema de CTI da Marinha resulta da garantia de continuidade das ações, a fim de que não sejam interrompidos programas e projetos fundamentais para o desenvolvimento da CTI, no âmbito da AMB. Devemos buscar financiamento nos fundos e programas governamentais e também na iniciativa privada, formar, atrair e fixar profissionais qualificados e comprometidos com o avanço do conhecimento científico e participar dos programas de inovação tecnológica. Para atender as marinhas do amanhã e do futuro, as necessidades do poder naval na Amazônia Azul, o sistema de CTI da AMB enfrenta grandes desafios, além da obtenção continuada de recursos financeiros, de modo a dar prosseguimento aos projetos em desenvolvimento, e, o que reitero como mais importante, termos recursos humanos da carreira de engenharia para o amplo conhecimento sobre os diferentes ambientes operacionais de interesse da Marinha do Brasil. Outro importante desafio é a redução do gap tecnológico e a obtenção da independência tecnológica da Marinha e do Brasil em produtos de defesa. O investimento em meios navais atualizados representa buscar a capacidade técnica e gerencial para usar e operar tecnologias existentes. Daí, a necessidade de uma maior participação do setor de ciência, tecnologia e engenharia nos contratos de offset, de modo a manter a capacitação de recursos humanos na área de propriedade intelectual Piauí. Desenvolver tecnologias, notadamente as tecnologias-chave, que possam contribuir para a soberania tecnológica do país. Domínio da inteligência tecnológica, contribuição para a tomada de decisão do Conselho de Ciência e Tecnologia da Marinha. Desafios orçamentários.
A abrupta mudança da conjuntura econômica do país, em 2014, foi determinante para a decisão de aprimorar a atribuição de prioridades dos programas e projetos da MB. A Emenda Constitucional, EC, no 95/2016 instituiu o novo regime fiscal, NRF, no âmbito do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União, com o objetivo de conter a expansão da despesa pública primária que, no período 2008 a 2015, cresceu anualmente, em média, 6% acima da inflação. O controle da expansão da despesa primária é considerado fundamental para reduzir a ascendente trajetória da dívida pública. O NRF vigorará por 20 exercícios financeiros, com limites individualizados para as despesas primárias de cada um dos três poderes, do Ministério Público da União e da Defensoria Pública da União, sendo que cada um dos limites equivalerá, para 2018 e exercícios posteriores, ao valor do limite referente ao exercício imediatamente anterior, corrigido pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA) julho a junho. Dessa forma, o orçamento do Executivo Federal sofrerá uma variação em torno de 3%. Nesse novo regime fiscal é ampliada, ainda mais, a importância do aperfeiçoamento da gestão orçamentária e de pessoal da Marinha do Brasil. A alta administração naval, por meio da gestão estratégica, analisa e avalia continuamente a estrutura administrativa da Marinha, visando a sua adequação para a melhoria dos processos e o alcance dos objetivos navais. O controle interno está sendo aprimorado de forma a permitir o gerenciamento dos riscos estratégicos da Marinha e garantir o compliance, ou seja, a conformidade com as leis e regulamentos externos e internos à força. A concentração logística, por meio da reestruturação e reformulação da capacidade gerencial das funções logísticas, visa otimizar a utilização dos recursos humanos, materiais e financeiros, de forma a incrementar a eficácia do apoio logístico ao poder naval. Considerados o NRF e a nova metodologia prevista para o Sistema de Planejamento Estratégico da Marinha, a Alta Administração Naval aprovou a criação do Plano de Metas IENC, que concentra todas as metas prioritárias da Marinha e propicia um novo mecanismo, no sistema do Plano Diretor, para a prioridade e alocação dos recursos disponibilizados à MB. A SN Graus 95/2016 estabeleceu o teto para as despesas do orçamento público, limitando, em última análise, a inclusão de novos projetos ao orçamento da MB. Ocorre que a mesma EC permite que o aumento de capital de empresas estatais, não dependentes, esteja fora da base de cálculo e limites para o teto. Assim, foi idealizado o modelo de negócio, incluindo a empresa gerencial de projetos navais, como empresa pública não dependente, para viabilizar financeiramente o projeto dos navios da classe Tamandaré. Considerações finais. Analisamos alguns dos desafios para o poder naval. Tenho absoluta convicção que a tripulação da MB está à altura desses desafios. Para tal, será necessário perseverar na capacitação, sair da zona de conforto e, continuamente, atribuir a devida importância aos valores de nossa Marinha, tão bem representados na Roça das Virtudes e na ética. Essa é a navegação dos chefes navais de todo sempre. Atualmente, as inovações tecnológicas são diárias e resultam no aprofundamento do conhecimento de poucos. Para evitar agravamentos de vulnerabilidades, a Marinha do Brasil está investindo em tecnologias que permitem a autonomia tecnológica do país e perenidade ao ciclo evolutivo tecnológico. Para evoluirmos, ainda mais, precisamos de excelência no profissionalismo, talento, preparo intelectual e abnegação. Os desafios de obter e capacitar profissionais destinados ao gerenciamento e no desenvolvimento das ações na área em questão são relevantes e exigem recursos financeiros significativos. As pesquisas relacionadas aos veículos autônomos, meios não tripulados, para emprego aéreo, terrestre ou marítimo, na superfície ou submerso, estão no caminho principal dos investimentos para os próximos anos. A filosofia é a redução de custos e riscos para os combatentes, permitindo, também, uma maior autonomia de emprego de meios nas cenas de ação. Temos a robotização da guerra.
A primeira fase desse processo ocorreu com o emprego de veículo aéreo não tripulado, como vetor de atuação para realizar incursões perigosas ao território dominado pelo inimigo. As situações de emprego do poder naval do presente, amanhã e futuro ocorrem, cada vez mais, em menores distâncias temporais, sendo de difícil previsão quais ambientes serão afetados ou quais não serão. A tendência é ocorrer uma ampliação das opções tecnológicas nas situações de conflitos. Estão em desenvolvimento, e a poucos passos do uso operacional, tecnologias surpreendentes como as de aumento do desempenho humano em combate, de construção de redes e sistemas resistentes às invasões cibernéticas, de controle do espectro eletromagnético e uso generalizado de agilidade de frequência, de navegação precisa em ambientes onde a utilização de sistemas tipo Global Position System seja impossível, de sensores inteligentes, de mísseis de cruzeiro de altíssima velocidade, de armas de alta energia, de satélites e aeronaves fracionadas e configuráveis, e de veículos aéreos, terrestres, navais, submarinos e anfíbios remotamente controlados e de alto desempenho. Os desafios são permanentes. Como vimos, os desafios interagem, sendo difícil, muitas vezes, identificar onde estão as causas e seus desdobramentos. No entanto, avalio que a identificação das ameaças ao Brasil, com a superação do pacifismo unilateral, que pode acarretar tibieza em posicionamentos, permitirá evitar as consequências dos dizeres de Lawrence Friedman, agir como se a força não tivesse utilidade. Cria utilidade para nossos potenciais inimigos. No contínuo fortalecimento da mentalidade marítima, temos os alicerces de um Brasil próspero, que viabiliza capacidades político-estratégicas equivalentes às suas potencialidades. A Marinha do Brasil, por meio de sua Aroça das Virtudes, apresenta valores organizacionais que representam os princípios que devem nortear as ações e a conduta do seu pessoal. Tais valores se traduzem por meio do conjunto dos princípios, costumes, tradições, normas estatutárias e regulamentos que regem o juízo de conduta do militar da Marinha e é entendido como ética militar naval. A Aroça das Virtudes da Marinha do Brasil permite ter a esperança de que todos os desafios serão equacionados. Essa é a nossa crença. A história da civilização humana respalda o entendimento de que o poder marítimo prepondera nas relações internacionais. Assim, podemos afirmar que a Amazônia Azul representa o presente, o amanhã e o futuro do Brasil. PHM Atlântico, foto do CCSM.